Os meios de comunicações, a comunicação, construir nossas identidades, autorreconhecimento, né? Mídias alternativas, território, essas periferias, né? Periferia, isolamento. Eu nasci num bairro chamado Jardim São Bernardo, na Zona Sul, distrito do Grajaú. E aí, com 11 anos, eu fui morar nesse outro bairro, chamado Novo Grajaú, que é um bairro que era um loteamento novo, um loteamento irregular novo. E depois, quando a gente mudou, a minha mãe levava o jornal do trabalho dela para casa. E eu lia, comecei a ler o jornal assim. Nessa época, eu me aproximei de movimento social de moradia, uma coisa super tradicional, mas que era muito distante da lógica do bairro, né? Quando eu fui para a faculdade, a gente tinha que fazer matérias. E aí eu comecei a me interessar por matérias de cultura, e isso foi me aproximando desses assuntos. Quando eu era pequenininha, minha mãe trabalhava fora, era doméstica e trabalhava fora. E aí, geralmente, a nossa companhia era a televisão, né? Então, eu e meu irmão menor, a gente ficava em casa e a gente ficava assistindo muita televisão e vendo o que passava na mídia. E mesmo assim, demorou um tempo para eu perceber que eu não aparecia na mídia, assim. Que, na verdade, a gente não tinha representatividade. E eu acho que a partir daí que traça um pouco o nosso relacionamento com a mídia, né? Primeiro no sentido de odiar, né? Falar, essa televisão todas não presta, esses jornais não prestam, tipo, isso não presta. E depois de um tempo também um pouco de reflexão de entender como isso é fundamental. Eu acho que a mídia, ela influenciou muito no meu processo, assim, de infância e adolescência, de querer embranquecer, acho, enquanto minha identidade. Eu acho que a primeira vez que eu me dei conta da comunicação, das mídias, foi quando saiu a matéria na Folha de São Paulo, em 1997, sobre o Triângulo da Morte. Foi a primeira vez que eu li uma matéria de jornal, porque isso teve um impacto coletivo. Isso me fez perceber a mídia. Vindo de onde eu venho, acessando o que eu acesso, me relacionando com as pessoas e com as áreas, né, e com os espaços que eu me relaciono, eu não consigo pensar, por exemplo, a comunicação hegemônica. E eu acho que nesses espaços há uma parcela muito mínima de representatividade de identidades, que são plurais, né? são sempre as elites, a classe média, que está sempre promovendo desinformação, que está sempre fazendo um desserviço. Então a comunicação e os meios de comunicação me atingiram e atingiram as minhas e os meus de uma forma negativa, porque a gente foi vendo, fomos sendo ensinados de que o nosso corpo era errado, de que a nossa estética era feia, de que nosso cabelo precisava ser alisado, de que a gente precisava mudar. Quando eu me identifiquei, né, mulher trans, travesti, não tinha, a comunicação não era muito se falado na minha população. Hoje em dia, a comunicação ela fala sim sobre identidade de gênero, sobre orientação sexual, mas é mais o transfeminicídio. Então a mídia ela é uma coisa que pode servir para a gente se comunicar de alguma maneira, mas ela também é um fragmento do que acontece, né? Periferia, se você for perguntar para a maioria das pessoas, acho que elas vão pensar em falta, né? Um lugar onde não tem muitas coisas, não tem acesso, não tem saneamento básico, não tem muita violência, né? Então a periferia acaba se tornando, para muitos, assim, um nome até pesado, de conotação até ruim. Mas a periferia é cheia de valores, cheia de talento, de história, muito potente. Essa característica de se virar, de conseguir, mesmo em meio ao caos, tá sobrevivendo, tá feliz, celebrando a vida. Então o território que eu acho que influenciam diretamente a vida de muitas pessoas, de quase todas elas, porque é onde a gente vai construindo a partir do nosso vizinho, a partir da brincadeira na rua. Eu acho que tudo isso influencia a nossa construção. A nossa região, a gente tem lá alguns coletivos que falam
tematicamente, né, da população LGBT, fala sobre a sexualidade, fala sobre a identidade de gênero, e aí a gente consegue desmistificar muita coisa, que não é só, a nossa população não vive só agressão, a gente consegue sim trabalhar, estudar. O território teve influência direta e total na minha história, no meu desenvolvimento, no que eu faço hoje, no que eu vivo, porque foi o primeiro contato com tudo que eu pratico hoje, foi aqui. Influencia na maneira como eu falo, na maneira como eu visto, as minhas referências, o dia a dia também, o cotidiano, tudo assim, a forma das pessoas viverem faz ser o que elas são. Cresci na rua, jogando bola, jogando bolinha de gude. Esse brincar e essa vivência na rua influenciou as minhas formas de expressão hoje, né? Porque é na periferia onde a criança também aprende muita coisa a partir das vivências na rua. É uma soma de atividades, de artes que salvaram a minha vida, como salvaram de muitos, então a gente quer e sente a vontade de que mais pessoas se beneficiem com isso. A gente se vê representado enquanto pessoas vivendo em periferia, muitas vezes pela comunicação hegemônica, em programas policiais, né, em matérias de assassinatos, de roubos, né, e acho que isso vem mudando, por exemplo, aí com o surgimento da internet. A internet, ela ressignificou as formas de a gente se comunicar. E eu falo internet também com muito cuidado, porque eu sei que ela não é acessível ainda para todo mundo. Mesmo tendo muitas pessoas que ainda não têm acesso à internet e tal, mas já tem muitas que têm, e eu vejo que também as redes sociais é algo que influencia diretamente, assim, tipo, principalmente nos jovens, a maneira deles se vestir, a maneira de se falar, as músicas que ouvem. Hoje, mais do que nunca, eu vejo que a comunicação na periferia acontece de múltiplas formas. Não acontece só nos espaços físicos, mas também não acontece só nos espaços digitais, como nas redes de internet. A comunicação nas periferias, ela se dá nos saraus, nas exposições fotográficas, artísticas, em espaços privados, públicos, culturais, na rua, em vielas. Eu nunca tive num sarau e aquilo explodiu minha cabeça, né? Aquilo eu falei, mano, tipo assim, conversando com aquela galera que tinha a minha idade, mais nova do que eu, falando sobre política, falando sobre futuro, sobre perspectivas. Esse sarau mudou a minha vida. Aquele dia foi importante pra mim, pra eu me identificar como sujeita periférica, sem saber que era isso. Eu acho que se eu tivesse tido essa relação antes, toda a minha trajetória também teria sido diferente, né? E teria, acho que, desabrochado e desenvolvido outros questionamentos, outras coisas antes. A mídia, ela tem um poder muito grande de influência na vida das pessoas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um crescimento de pessoas dispostas e de possibilitar essas representatividades que são muito positivas para a construção da nossa identidade, a gente tem uma mídia que elegeu o Bolsonaro, né? A Quebrada tem uma dinâmica de passar informações, né? E tem as tecnologias que vêm aí para agilizar esses processos, né? Mas todo tipo de opressão, ela é através de um tipo de informação. Então cabe a nós também fazer e disseminar o tipo de informação libertadora, né? As mídias, né, a produção cultural e a produção comunicacional, elas têm a ver com isso. É afirmar que tudo é política, né? Que está alinhado, sincronizado com isso, e reivindicar as melhoras sem negar a vida é político, sabe?
quando a quebrada, a periferia começa a criar o seu movimento de comunicação, a gente começa a se reconhecer e perceber que a gente está juntos em linguagens diferentes pela mesma ideia de transformações das ações locais. A gente está preservando coisas culturais que são fundamentais e ao mesmo tempo apagando historicamente questões que a gente não acredita que são saudáveis ou que são importantes para o desenvolvimento das regiões periféricas. Eu acho que isso é uma das questões mais importantes hoje, a gente criar referências de resistência. Quando a gente fala essa questão de representatividade, né, de nossas narrativas, atentar para a potencialidade que a gente tem de se comunicar com as pessoas, com nossa comunidade, com o nosso entorno e fortalecer essas iniciativas cada vez mais. É muito mais importante, às vezes, essas publicações e essas comunicações produzidas pelas próprias pessoas que vivem nessas comunidades do que a gente ficar acessando comunicações hegemônicas. Acho que eu gostaria de dizer que a gente precisa começar a produzir mais comunicação a partir dos nossos próprios territórios. Se ela é passada de uma maneira, lá, com um olhar mais amplo, mostrando que, sei lá, não existe só um tipo de pessoa, como a mídia convencional faz, não existe digitar um padrão de beleza, um padrão de vida. Ela ajuda você a entender o mundo, como ele é, como funciona, abre sua mente para novos saberes, novos conhecimentos, outras culturas. É retratar o lado bom também da periferia, né? Não só as condições como eu acho que mostra na mídia comum, sabe? Se ela é saudável e com o objetivo de abrir a mente das pessoas, ela gera bons resultados. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Corona tá avançando com os quebrados. Hoje é dia 28 de abril de 2020. Estamos aí há mais de 40 dias, 45 dias de quarentena, tentando se manter em casa, distanciamento social total. E aí é também o contato que eu tenho com esse mundo externo e de ver como que tá o cumprimento ou não desse distanciamento social, né? Ao mesmo tempo que a gente vê o número de casos aumentando nas periferias, chegando cada vez mais perto da gente, a gente também se depara com a falta de políticas para manter as pessoas nesse distanciamento social, né? E eu acho que o corona, ele de uma forma ainda mais brutal, né? Ele dá uma interrupção nisso, assim. Brutal porque é isso, porque é a morte vindo de um jeito muito foda. Toda essa energia transformadora, essa identificação de você se olhar e falar, não, mano, a gente tá querendo fazendo várias coisas, você tem que parar de olhar para as potências para olhar de novo para as fragilidades, sabe? Eu senti o impacto do coronavírus na minha família, né? Tendo 3 pessoas da minha família diagnosticadas, sendo mãe, vó e um tio. Então a gente tem aí um vírus perigosíssimo, né? Que está matando muitas pessoas. A gente tem um alto índice de desemprego pelo não planejamento de fortalecimento das leis trabalhistas e de frentes de trabalho. As pessoas esperam muito mais a reabertura da cidade, né, a normalidade do trabalho, do que a cura do coronavírus, de fato, né? Para mim, a mídia e o governo estão usando do discurso fascista para desfocar, né, o verdadeiro foco dessa discussão e esconder uma crise que é muito administrativa social que estamos vivendo. Essa pandemia, no mundo inteiro, ela tem uma circulação que é de cima para baixo, né? Ela circula nos países centrais europeus a partir de corpos não racializados. Os chineses são racializados, né? Mas de corpos brancos,
de alta renda que viajam, que conhecem o mundo e tal, chega no Brasil por essa porta, chega em São Paulo, desce em Guarulhos, vai pra Perdizes e tal. Todo mundo falava, imagina quando isso chegar na quebrada, não ter feito nada para impedir que chegasse na quebrada. Tá sendo complicado construir e pensar formas de seguir fazendo aquilo que a gente acredita dentro do isolamento e ao mesmo tempo lidar com novas preocupações que vêm a partir da pandemia da Covid, né, do coronavírus. Não é nada simples, não é simplesmente pegar o celular e abrir uma live, né? É pensar a comunicação e a comunicação via rede, online e tudo mais, mas a gente também tem que pensar como que a gente mantém a comunicação com de quem a internet não chega, de quem não tem computador e a gente precisa construir, e aí são várias estratégias, seja jornais, zines, revistas. E passar por essa pandemia sem muito estrago, mais do que já está tendo, né? E a gente possa, depois do final de tudo, a gente possa se encontrar, a gente possa avaliar, né, o estrago que essa pandemia fez e avaliar também as benfeitorias. Esse distanciamento causou para mim um sofrimento muito grande, porque assim, eu acostumava ver todo mundo todos os dias, né? E agora eu não vejo mais esse pessoal, né? Nesse momento, enquanto atuação, o maior ato revolucionário é manter os nossos vivos, assim. Não permitir que os nossos morram de fome, né? Trazer mesmo os Panteras Negras quando eles dizem que com fome a gente não pensa e a gente não luta. A partir do momento que eu consigo entender isso, eu entendo que entregar a cesta básica não é apagar incêndio, mas é importante para nossa luta nesse momento. Mesmo sem ir para a rua, as pessoas estão se expressando a partir de seus próprios meios de comunicação, né? Então, uma coisa que é muito visível, que eu noto, principalmente nas redes sociais, é o quanto essas ações de solidariedade têm fortalecido os vínculos na periferia, né? Começaram a se preocupar um pouco mais, porque eu pertenço ao grupo de risco, né? Eu tenho uma infinidade de problemas. E assim, as pessoas mandando mensagem, perguntando se eu estou bem, perguntando se eu estou me cuidando, querendo ajudar de qualquer maneira. Essa influência é muito interessante dentro de uma pandemia, assim. A internet, ela ajudou e muito, assim, colaborou e muito para que as pessoas conseguissem se comunicar nesse estágio pandêmico que a gente está vivendo, assim. E não foi o mesmo caso, por exemplo, da gripe espanhola, né? Que ninguém tinha um telefone, que só um telefone, assim, né? Só carta e olha lá. Eu tenho percebido uma disposição muito forte das mídias comunitárias, populares, de informar a população e trazer para elas informações verdadeiras, né? E isso é muito importante. Os veículos, as iniciativas de comunicação, os coletivos de comunicação de quebrada, eles têm esse diferencial, né? Que além dele informar para outras perspectivas, outros pontos de vista, outras coisas, eles são um mecanismo de formação de uma identidade política, né? Eu acho que se a gente está discutindo lá no fundão, no extremo sul de Parelheiros, e esse vídeo consegue chegar no outro ponto, você cria uma ligação em rede, né? Esse poder da mídia que não querem que as populações que estão nas periferias saiam, que elas também podem usar disso, né? A comunidade resolveu se auto-organizar diante da situação de pandemia, porque nós percebemos que a situação seria muito grave e que para que a gente pudesse seguir as recomendações que a Organização Mundial de Saúde recomenda na prevenção do coronavírus seria muito difícil, porque somos uma comunidade muito adensada, com casas pequenas e com um grupo familiar bastante grande, e que também nós percebemos que o governo não criaria nenhuma política pública específica para atender as favelas deste país.
Existem pessoas com dificuldade no acesso à internet, com péssimo sinal de telefone, ou que tenham algum problema no CPF e não tenham conseguido o direito ao auxílio emergencial. E aí, faz como? Difícil, né? Mesmo assim, vale todo o esforço para ficar em casa, pedir ajuda para a família, amigos e se preservar. A vida é o nosso bem mais importante.